Não é tão raro que pessoas que tenham, por algum motivo, que ir a um cemitério relatem que presenciaram alguns fenômenos sobrenaturais, né? Tiveram algumas visões, viram alguém que supostamente era humano e acabou desaparecendo do nada. Esses relatos, eles são muito mais comuns do que talvez a maioria das pessoas imagine. No vídeo de hoje a gente vem trazer alguns relatos assim, inclusive a gente vem trazer também um relato de um suposto OVNI, né? Um relato que fala sobre uma luz misteriosa que apareceu no céu. Enfim, eu sou Marison Fraga e começa agora mais um episódio do Comentários Assombrados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, você se interessa por este conteúdo, você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Recife, de Pernambuco? Então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. Lembrando que a gente tem também um canal paralelo que é o Cine Terrologia Cultural. E lá a gente conta histórias de assombrações de outros lugares, de outras regiões, de outras cidades, de outros estados, enfim. Histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais também de outros lugares. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo. Caso você se interesse por esse conteúdo, também clica lá e se inscreve lá, que tem muita coisa já interessante. Inclusive, essa semana agora a gente postou um vídeo lá. Nesta semana que vem, provavelmente, a gente vai postar um vídeo novo, tá? Então, vamos falar aqui. Nós temos 3 histórias, 2 comentários e 3 histórias, né? Porque um comentário só, você vai ver que ele nos presenteou, né? Com 2 histórias. E aí tem um outro comentário que tem uma história que teria acontecido no cemitério. Enfim, tem muita coisa interessante aqui pra gente comentar. Vamos ao primeiro comentário. Nós temos, para quem está chegando agora, nós temos um quadro aqui no canal que é o Comentários Assombrados, né? Então, se você tem alguma história de assombração que você queira dividir com a gente, é só você relatar aqui abaixo, que eu estou observando todos os comentários, tá? E aqueles comentários que são interessantes e que a gente consegue aproveitar, a gente está trazendo para cá. Por que eu estou falando que a gente consegue aproveitar? Porque tem alguns comentários que, infelizmente, as histórias são interessantes, mas eles acabam correndo o risco de disparar gatilhos. Eu não sei se você me entende, mas assim, existem pessoas, né, que possuem determinados gatilhos e essas histórias muitas vezes são repletas de violência, são repletas de desesperança. Então a gente tem muito cuidado aqui, responsabilidade social, para a gente não disparar nenhum gatilho em ninguém, tá? A gente precisa observar essa questão aqui por uma questão de responsabilidade social e também por uma questão que eu lembro agora, que é o próprio a política, né, do YouTube, né, que também não permitiria que a gente falasse algumas coisas aqui. Inclusive, eu já cheguei a comentar que quando a gente fez o vídeo lá da Casa da Cultura, eu gravei alguns relatos, mas depois eu não pude aproveitar esses relatos, tive que excluir na hora da edição do vídeo, justamente por causa disso. Então, quando a gente fala que algumas histórias a gente consegue aproveitar, é porque outras têm algum gatilho, pode gerar algum certo gatilho, correr um risco, enfim. Então é uma questão de responsabilidade social. Mas vamos lá. O primeiro comentário que a gente tem aqui é o da Ana Caroline. Ela trouxe 2 relatos pra gente, né? Já começa logo falando que ela trouxe 2 relatos pra gente. E o primeiro relato dela é o seguinte, tá? Ela vai dizer que o primeiro, que no caso o primeiro relato, foi no dia que minha avó foi enterrada, que vai fazer 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora nesse mês de maio. Inclusive aqui a gente aproveita para prestar nossas condolências, né? Uma coisa que não ficou tão clara aqui para mim é que ela não citou qual era o cemitério, mas eu tenho uma impressão de que talvez seja o cemitério de Santo Amaro, porque ela tinha comentado, né, num vídeo, que foi o último vídeo da gente, onde a gente trouxe comentários e relatos, né, dos supostos encontros aí com a Galega de Santo Amaro, que é uma lenda urbana, para você que está chegando agora, de uma mulher que teria sido enterrada no cemitério de Santo Amaro e ficaria rondando ali por perto, tá? Então, continuando aqui, enquanto os familiares e amigos da família prestavam condolências a mim e aos demais da minha família, eu vi uma mulher de pele clara,
saia branca longa e blusa verde, tá? Pele clara, saia branca longa e blusa verde, puxado para um verde escuro, cabelos claros. Essa mulher estava o tempo todo de cabeça baixa, passando a mão por vários túmulos, o tempo todo. E nisso ela repetia novamente, ou seja, repetia passando a mão, né, nos túmulos e tal. Imagino que ela deveria estar com um aspecto meio melancólico, né, passando ali a mão nos túmulos. Ela vai dizer, a Ana Carolina vai dizer aqui, percebi que ela não era conhecida por mim, nem pela minha família, pois eu conhecia cada pessoa que conhecia minha avó, pois foi ela quem me criou. Fui me aproximar dessa mulher e ela sumiu, desapareceu na hora. Até hoje eu tento entender isso. Cheguei até a comentar com algumas pessoas, mas meio que não acreditaram. Isso aí é uma discussão, né, que o pessoal, quer dizer, o pessoal não, né? Algumas pessoas às vezes chegam aqui no canal e vem com esse questionamento sobre até que ponto seria verdade, até que ponto não seria verdade, mas uma coisa que a gente sempre preza aqui é o benefício da dúvida, né? Dar a credibilidade total para aquele relato, né? O relato da pessoa. Então, assim, eu também já passei por algumas situações, eu cheguei a comentar até no outro canal, né? Sobre, aliás, eu comentei nesse canal aqui, no podcast recentemente também que a gente participou lá do pessoal do Você é Show, a gente também comentou esse caso, que eu vi um fenômeno poltergeist, um boneco voando no meu quarto e tal, que eu estava com um professor de teclado meu, Nazareno, né? E uma coisa curiosa é que há um tempo atrás eu comentei com o meu ex-professor de teclado, Nazareno, e ele não lembra desse fato, tá? Ele não lembra desse fato. E eu comentei com muita gente, as pessoas não acreditam nisso, né? Então essa questão de fenômeno poltergeist, tem gente, inclusive, uma coisa que eu lembrei agora, é que a Lorraine Warren, né? Que é a ex-esposa, né? É falecida hoje, mas ela é ex-esposa, foi viúva do Ed Warren. Eles, na verdade, eles são um casal, né? Emblemático aí, inclusive até para o cinema do horror, né? Foram casais aí que se envolveram com casos como Annabelle, Amityville e tal. Muita gente já deve conhecer de quem a gente está falando. A Lorraine, durante muito tempo, escondeu que ela tinha a capacidade de ver o futuro, de que ela tinha uma clarividência, de que ela tinha alguma sensibilidade nesse sentido, mas ela escondeu, que as pessoas não acreditavam nela, e durante um período ela participou, fez parte de um colégio de freiras, né, estudou no colégio de freiras, e, inclusive isso consta no livro que fala sobre eles lá, né, um livro chamado Demonologistas. A Lorraine passou dificuldades, ela ficou de castigo nesse colégio de freiras porque ela teve uma visagem lá. Então, assim, essa questão de credibilidade, muita gente realmente não acredita, mas quem já presenciou alguma coisa tem a convicção e sabe do que está falando, né? Agora, um outro relato da Ana Caroline, ela diz o seguinte: o segundo relato foi no início do mês de abril, mês passado. Olha só, tá recente isso aí, tá? Eu estava na casa da minha mãe, em Camaragibe, e o bairro que ela mora dá para ver a Arena Pernambuco e uma parte da BR-408. Dá para ver uma boa parte da mata da BR também. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque talvez pessoas que estejam acompanhando, nos acompanhando de outros estados, talvez não tenham essa percepção muito clara. Aqui em Pernambuco, a gente teve um problema na época da construção dos estádios da Copa do Mundo, que acabou, inclusive, se tornando uma grande polêmica, né, que foi a construção da Arena Pernambuco, que não é em Recife, né, porque se discutia muito sobre a questão de serem aproveitados alguns estádios, até o estádio do Santa Cruz, que é um estádio muito grande e tal, mas foi construída a Arena Pernambuco. E essa Arena Pernambuco, ela fica numa região extremamente longe, assim, ela é cercada por matos. Tipo, não tem quase nada lá ao redor, tá? Se você pesquisar fotos aí da Arena Pernambuco, você vai ver que nos arredores da Arena Pernambuco, né, é super esquisito, é de difícil acesso. Então, aonde ela está falando, né, nessa região que ela está falando, ali em Camaragibe, imagino eu sei mais ou menos qual é a visão que ela tem. Ela tem uma visão da BR-408, que conduz ali, se eu não me engano, a Arena Pernambuco, e ela tem uma grande visão de mata, né? Mata fechada, inclusive, tá?
Ali próximo, depois foram criados alguns empreendimentos, mas assim, tudo muito distante, aí o estádio ficou meio que obsoleto e a Federação Pernambucana de Futebol, inclusive, luta frequentemente para trazer eventos e jogos para lá. Enfim, aconteceu o que a gente já sabia que ia acontecer, o estádio se tornou um elefante branco no meio do nada, tá? Só para você entender, porque isso é importante você ter essa noção para esse relato aqui. Então, a Arena Pernambuco, ela vê parte da BR-408, dá para ver uma boa parte da mata da BR também, é essa mata que ela está falando. Eu costumo escovar os dentes no quintal de casa. Nesse dia, por volta das 10h30, o céu estava limpo. Não tinha chuva nem estrelas, mas tinha algo diferente no céu. Tipo uma bola média que se mexia o tempo todo próximo à arena. A bola era tipo uma luz forte e não ficava parada. Ficava indo para um lado e para o outro. Não sei se foi um possível OVNI. Eu só sei que entrei de imediato, pois fiquei com medo. Uma coisa interessante quando eu estava lendo esse relato aqui é que eu lembrei por exemplo, o primeiro registro que a gente possivelmente o primeiro registro que a gente tem, né, o registro etnográfico, digamos assim, apesar da antropologia ainda não existir em 1560, é uma carta do padre José de Anchieta. Eu também comentei isso recentemente em algum dos vídeos, eu acho que foi até no podcast lá. O padre José de Anchieta, né, um padre jesuíta, catequista, né, ele em 1560 ele escreve um registro que é considerado como registro etnográfico, ainda que não seja do ponto de vista antropológico, mas é um registro etnográfico que a gente tem aqui que é muito importante do ponto de vista histórico, né? E nesse registro, acho que mais ou menos na página 33, 34 por aí, ele vai falar sobre uma coisa que os índios diziam, né? Eles chamavam de baetatá. Os índios chamavam de baetatá, que na língua tupi significava coisa de fogo. Então isso era uma coisa frequente que os índios viam na mata, tá? Coisa de fogo, né? Depois esse baetatá se transformaria em boitatá e se transformaria, consequentemente, numa lenda que a gente tem, uma lenda popular, né? Uma lenda do folclore brasileiro. Uma coisa interessante que eu acho que até o ufólogo Edson Boaventura Júnior, eu acho que foi ele que eu vi falando recentemente em um dos podcasts, que existem alguns estudos ufológicos que levam a crer que esses registros históricos estariam falando de possíveis OVNIs, né? Então, essa visão, né, que a Ana Caroline teve é uma visão que os indígenas consideravam, isso era muito frequente antigamente, tá? E aí, por que antigamente era muito frequente? O próprio Gilberto Freire, no livro, né, Assombrações do Recife Velho, ele vai brincar um pouco com isso. Ele vai dizer que depois que chegou as luzes, né, dos ingleses e as cidades ficaram mais iluminadas, parece que as assombrações fugiram um pouco das grandes cidades e tal. Mas existe uma teoria acerca disso, porque quando você está numa mata fechada, por exemplo, você tem uma visagem de uma mata, você tem menos estímulos, tá? Chamando a sua atenção. E aí a sua percepção ela é ampliada para qualquer coisa diferente que acontece. Na configuração dos índios, por exemplo, você teria ali os índios frequentemente em matas fechadas e eles perceberiam com muita facilidade qualquer luz que aparecesse, né? Qualquer luz diferente ali daquela configuração e iluminação que eles tinham, que era a iluminação da lua ou a iluminação do sol, né? E no caso da noite, quando a lua estava cheia, era melhor porque a floresta ficava mais iluminada e tal. Então, você tinha ali uma compreensão, né, de uma coisa de fogo que na língua tupi era baetatá, que se transformou em boitatá, mas isso era uma coisa muito frequente que os indígenas viam. Hoje, alguns ufólogos entendem que eram registros de OVNIs, tá? Mas como eles não entendiam exatamente como classificar aqueles fenômenos, aí eles chamaram de coisa de fogo, que aí na língua deles seria baetatá. Agora, um outro relato que a gente recebeu aqui foi do Márcio Guzmão, e ele falou um relato bem sucinto, inclusive, mas um relato assustador também, né? Porque ele fala que uma vez ele foi no cemitério de Santo Amaro ver o túmulo de uma pessoa. Enquanto andava pelos túmulos, teve uma hora que por trás ouvi uma pessoa como se fosse me atacar. Me virei para me defender, mas não tinha ninguém. Era o som de alguém com raiva querendo golpear o outro.
Realmente foi algo muito inusitado. Como eu falei, né, é um relato bem sucinto, mas é um relato assustador, porque imagino que deva ser uma experiência realmente muito macabra. Você está num cemitério, o cenário por si só já é um cenário que assombra muita gente, né? E você está num lugar como esse, você sentir que tem alguém por trás chegando para golpear você, e quando você olhar, você não vê absolutamente nada, quer dizer, uma assombração estava perseguindo você, isso é um negócio realmente sinistro. Mas eu espero de verdade que uma assombração apareça no seu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha deixado seu like e nem tenha compartilhado esse vídeo com uma pessoa que também se interessa por esse assunto. Bons pesadelos para você também.